2021 é o que tá acontecendo exatamente, quaisquer cadeira. 2021, cara, tá sendo um ano bem mais desafiador do que a maioria de nós aqui no planeta Terra podia imaginar. Certo, e se tá complicado pelo mundo afora aí, aqui dentro da minha prateleira também não é tão diferente assim. Então muita coisa vem acontecendo nesses últimos tempos aí. E no último vídeo que a gente fez um vídeo sobre Martial Law, já fazem uns 5 meses, eu falei exatamente isso daqui, ó. O último vídeo do Minha Prateleira que você aí vai ver neste espaço, neste local, neste cenário. Mentira! Pois é, e como vocês podem ver, pelo visto é mentira. Porque eu tô aqui nesse lugar ainda, mas é mais ou menos o seguinte, pode ver que tá tudo bagunçado, tudo nada a ver e meio encraquilhado, porque metade da minha coleção tá aqui, a outra metade tá lá na casa da Johanna. Sim, nós ainda estamos juntos, está tudo certo, a vida está beleza, mas a gente não tá ainda no nosso espaço final, a gente vai se mudar mais uma vez e tudo isso vai ser documentado lá no Instagram, vocês vão poder acompanhar a gente, porque a gente parou de produzir conteúdo aqui com tanta assiduidade, mas lá no Instagram quem acompanha a gente pode ver que a gente ainda tá ativo, sim, então a gente continua postando por lá, tudo certo, a gente posta muito sobre arte, muito sobre os recebidos que a gente tem na Mitos, fazemos algumas propagandas, etc, então sim, tudo continua semi-normal por lá. Mas por que a gente parou de postar tanta coisa aqui no YouTube? Cara, o Minha Prateleira deu uma crescida e eu sou muito grato por isso, muito grato de verdade. Só que um fenômeno acontece, quando tu cresce, tu acaba, não que a gente seja gigante, porque a gente não é, mas quando tu cresce, tu acaba atingindo mais pessoas. Muitas pessoas legais e muitas pessoas não tão legais assim. Então, existe uma coisa chamada nerd, e o nerd é muito complicado. Daí tu pode dizer, o nerd é chato porque ele é muito apaixonado. Não, o nerd é chato porque ele é um babaca de merda que não sabe interagir com outro ser humano. Por isso que a gente deu uma afastada aqui do YouTube, cara, porque foi um pouco complicado. Tivemos algumas discussões em comentários com algumas pessoas e isso distanciou a gente um pouco mais do que a gente poderia imaginar daqui, deste espaço. Mas a vontade de estar aqui com as pessoas legais ainda é muito maior. Por isso que nós estamos retornando hoje e seguindo o nosso padrão de falar de coisas que ninguém fala. Não quero, não! Faz aquele... Eu não quero! Sabe quando tu acorda no meio da noite e tu sente aquele cheirinho assim de... Peraí, acho que é um bicho morto, tem uma coisa podre aqui. Exatamente, cara, esse cheiro significa que Suehiro Maru deve estar sendo publicado no teu país. Isso já aconteceu aí dos tempos, lá em 2000 e pouquinho, 2000 bolinha, quando Eroguro foi publicado aqui no Brasil. E eu tô sentindo esse cheiro de novo, cara. Se eu não me engano, pode ser que eu esteja muito enganado, é apenas especulação, mas eu acredito que em breve a editora Veneta deve trazer alguma coisa de Suehiro Maru pra nós. Provavelmente vai ser o Vampiro que Ri, porque muita gente gostaria de adquirir essa obra, é uma obra que a gente já falou aqui no Minha Prateleira, inclusivemente, pode olhar aqui nos cards, e é muito difícil de conseguir essa HQ. É mais fácil de conseguir importado. E é exatamente sobre isso que a gente vai estar falando hoje. Parênteses, se a Veneta publicar O Vampiro que Ri, tu aí que tá vendo esse vídeo me deve uma edição. Então eu pensei, eu vou ler Eroguro de novo pra indicar amanhã aqui no Minha Prateleira. Só que eu peguei a noite pra ler e eu descobri que eu ainda não tenho estômago pra reler esse negócio, cara. É realmente pesado demais. E quando eu falo pesado demais, eu tô realmente falando isso, cara. Porque assim, o inferno tá aqui dentro. E eu não tô de zoeira. Então, como Suehiro não é uma coisa tão simples assim de se ler aqui no Brasil, tu tem uma escapatória, que é importar alguns volumes. E foi o que a gente fez. Por isso, hoje nós vamos apresentar para vocês The Strange Tale of Panorama Island. Strange Tale of Panorama Island foi publicado originalmente no Japão entre 2007 e 2008. E essa edição aqui foi lançada em 2013 pela Last Gasp, lá fora. Vocês podem ver que é um mangá oversize, capa dura, bacanão, que nem umas editoras fazem aí no Brasil, aí ó, que é um papel de alta gramatura, hot stamp em dourado. Temos aqui também uma lombada redonda, quem diria? Existem outras editoras que fazem isso, cara, exatamente. E este mangá aqui é simplesmente maravilhoso. Por quê? Porque aqui nós vamos ver Suehiro Maru adaptando para mangá uma obra de Edogawa Hampo. Pra ti que não sabe, cara, quem é Edogawa Hampo, ele foi um escritor de suspense japonês, que ele é tido como o avô
do horror no Japão. Ele nasceu na era Meiji, no finalzinho do século XIX, e foi falecer só lá nos anos 60, em 65, se eu não me engano. E ele tem uma obra muito extensa no que diz respeito ao horror e suspense. O horror dele até não é tão gore como a gente está acostumado em obras do Soichiro Maru. Mesmo assim, ele tem essa grande importância e ele é um grande influenciador para vários outros escritores que a gente conhece, como, por exemplo, Junji Ito. E aquele outro cara esquisito que eu não lembro o nome, vou deixar aqui, ó. Nota da edição aqui, o nome verdadeiro do escritor era Hirai Taro, e ele adotou o nome Edogawa Rampo como uma homenagem a Edgar Allan Poe, porque o Edogawa era extremamente fanático por obras estrangeiras, assim como Sherlock Holmes e, lógico, com os poemas mórbidos de Edgar Allan Poe. Aqui em Panorama Island a gente vai acompanhar uma das maiores histórias sobre ganância que tu pode ver na tua vida, depois de Shigurui. Shigurui é ainda a melhor história sobre ganância que vai existir para sempre. Mas aqui a gente vai ver uma grande história sobre ganância porque nós vamos acompanhar a vida e morte de Hitomi Hirozuki. E isso não é spoiler nenhum, se eu te falar a vida e morte, porque ele vai fingir a própria morte, exatamente. O Hitomi Hirozuki, ele acaba descobrindo que um antigo amigo dele de escola chamado Genzaburo Komoda faleceu. Só que o Hitomi, ele é um escritor fracassado. As obras dele não estão mais emplacando, ele não está mais conseguindo dinheiro. E esse amigo dele que faleceu era simplesmente a cara dele. Eles são como se fossem gêmeos, idênticos. E esse amigo é um dos maiores industriais do Japão. Ricaços do Japão. Ele decide então ir até o cemitério onde o amigo dele foi enterrado, desenterrar o corpo e assumir a identidade dele, como se ele tivesse voltado do além. E ele não assume simplesmente a identidade, mas ele assume completamente a vida daquela pessoa, inclusivemente a sua esposa, negócios, tudo que tu imaginar. Na verdade, a questão da esposa é o mais complicado, porque ela possivelmente seria a mais capaz de descobrir que era tudo uma farsa. O mangá, ele abre de uma forma genial, com páginas coloridas, e tu vê como a arte do Soichiro Maru muda qualquer coisa, cara. Qualquer história tocada pelo Soichiro ganha cores até mesmo em páginas preto e branco. A riqueza de detalhes que ele emprega em cada um dos quadros é algo inimaginável, cara. E aqui, apesar de não ser uma das histórias mais terríveis do Soichiro, ele vai conseguir colocar elementos que vão te prender com certeza até o fim. Strange Tale of Panorama Island é uma baita indicação para todo mundo que gosta de suspense. Daí tu vai me perguntar, mas por que Panorama Island? Cara, ele decide gastar toda a grana do amigo falecido para construir uma ilha paradisíaca, que é como se fosse um parque de diversões para adultos. Então tu pode imaginar muito bem do que eu tô falando. Que é a maior putaria! Isso com certeza, cara, fecha muito bem com o padrão de publicações do Soichiro, porque ele gosta muito de colocar esses elementos que mostram a podridão do ser humano. Ele escolheu muito bem publicar algo sobre o Edogawa Rampo, porque assim como o próprio Soichiro, o Rampo já tinha sido censurado anos e anos atrás, na época da Segunda Guerra Mundial, quando foi reimpressa uma obra dele chamada Caterpillar. Eu não vou lembrar o nome original agora, mas Caterpillar, que era um homem que foi completamente desfigurado pela guerra. O seu rosto ficou todo comido, ele ficou sem os braços e sem as pernas, se movendo realmente como uma lagarta, mostrando todos os horrores da guerra. E a obra dele foi censurada porque diziam que isso estava tirando o foco dos soldados. Segunda nota da edição, cara. Caterpillar, do Edogawa Rampo, também já foi adaptado para mangá pelo próprio Soichiro Maru. E em 2010 teve uma adaptação para o cinema que dessa coisa extremamente grotesca. Olha só isso aqui. Tá acontecendo um breve fenômeno no mundo aí que Soichiro Maru está voltando. Em 2019, O Vampiro que Ri foi publicado na França em 2 edições de capa dura maravilhosas. E esse ano agora foi publicado também em 2 volumes Tomino la Maldite, que é mais uma obra incrivelmente medonha do Soichiro. Eu espero poder trazer cada vez mais coisas deles aqui pra vocês e quem sabe criar até mesmo uma playlist. Então em breve eu devo acabar lendo alguma outra coisa dele. Ou não. A gente se vê no próximo. A gente se vê daqui a 5 meses.